Olha o que o Bruce Lee fala sobre os efeitos da água na sua psique. Empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. Existe um elemento que aparece em praticamente todas as tradições espirituais, independentemente de culturas. Ele não possui forma, não luta, não resiste. E ainda assim tem o poder de transformar paisagens inteiras. Esse é o elemento água. Desde os mitos antigos, algumas linhas da psicologia, como a psicologia analítica, a água sempre foi usada para simbolizar algo mais profundo, que fica nas regiões do inconsciente. Tudo aquilo que ainda não foi compreendido por nós mesmos. Costuma aparecer em sonhos, em formato de rios, lagos, enchentes, chuvas e, quando somado a outros elementos, traz representações bem interessantes. Por exemplo, nesse momento, eu acabei me lembrando de um sonho onde eu estava dirigindo o meu carro e a pista estava muito sinuosa e o mais interessante é que essa pista estava em cima do oceano. E eu vinha com velocidade até que eu sobrei uma curva, caí na água e naquele momento, ao invés de desespero, eu senti um alívio extraordinário. Foi uma experiência extremamente marcante, não de desespero, mas de elevação espiritual. Provavelmente isso não só fala sobre o meu momento ou traz representações do inconsciente profundo, mas pistas importantes sobre como eu tenho conduzido a minha vida. Mas o tema central aqui é água e a sua simbologia. Nos mitos da criação, a água quase sempre aparece antes de qualquer outra forma existir. Na tradição hebraica, o livro do Gênesis começa dizendo: o Espírito de Deus pairava sobre as águas. No Egito Antigo, o universo emerge do oceano primordial, chamado Nun. Na filosofia hindu, os Vedas descrevem o cosmos surgindo de um mar de potencialidades. Essa repetição simbólica não é coincidência. Ela aponta para uma intuição bem profunda. Antes da forma, existe um campo de possibilidades e a água representa esse campo. Na alquimia, cada elemento representa uma etapa no processo de autotransformação. Por exemplo, o fogo calcina, o ar eleva, a terra estabiliza. Inclusive, te convido a assistir os meus outros vídeos sobre o elemento fogo. Eu já falei em outros momentos sobre a simbologia, por exemplo, da fênix, representações ali do inferno como um momento de autotransformação e de purificação e justamente essa terra como elemento estabilizador. Então tem vídeo sobre esses outros elementos. Eu ainda irei fazer um sobre o elemento ar. Então fica ligado no canal. Mas retomando aqui para o elemento água, a água dissolve enquanto a terra coagula. E os alquimistas chamam essa etapa de solútil. A solútil dissolve identidades rígidas. Então é isso. Quando a gente está muito mascarado, quando a gente está com aquelas armaduras duras que mantém a gente muito obsessivo com algumas coisas no dia a dia, a água tem esse efeito salutar. É um momento onde o que parecia sólido começa a se dissolver. Edward Edinger, autor também muito citado aqui nesse canal e pós-junguiano, dizia que a água simboliza um momento muito especial, um momento onde o ego percebe que ele não controla tudo. Como o próprio Bruce Lee fala no vídeo, a água pode fluir ou pode destruir. E nesse momento, a consciência começa a perceber a profundidade da psique, começa a entrar em contato com Poseidon. Não é à toa que, por exemplo, o símbolo da psicologia é um tridente, representando provavelmente as profundezas do oceano. Mas a água, como já citado aqui algumas vezes, tem as suas ambiguidades. Ela pode purificar, mas ela também pode afogar.
Por isso, tantos mitos falam sobre dilúvio. O dilúvio aparece na Bíblia, no épico de Gilgamesh, nas tradições hindus e em algumas culturas indígenas. O dilúvio representa justamente esse processo psíquico. Quando a vida se torna rígida demais, as coisas muito travadas, a água retorna para as estruturas antigas. Isso, para a alquimia, é um retorno ao que é chamado de prima matéria da alma, ou prima matéria da consciência. E sim, é por isso que a água aparece em diversos rituais de batismo. No cristianismo, por exemplo, o batismo significa morrer para uma identidade antiga, para que uma nova identidade nasça. No budismo, a água também aparece em rituais de purificação. Na alquimia, o banho simbólico representa essa dissolução do antigo eu. Entrar na água pode representar essa ideia de que algo em nós pode mudar. O taoísmo diz algo muito simples e profundo. Lao Tse, seu autor, escreveu: "Nada no mundo é mais suave que a água, e nada supera a água ao vencer o que é rígido." Então, como Bruce Lee também afirmou, a água não vence pela força. Ela vence pela persistência, contorna obstáculos e penetra lentamente nas estruturas mais sólidas, como o cubo de Saturno. Tem vídeo sobre isso que foi postado essa semana. Mas, como o canal é sobre autoconhecimento e simbologia, você já deve ter percebido o valor da água na nossa caminhada psíquica, espiritual. Mas a água também está presente no nosso dia a dia, não só para saciar nossa sede, como instrumento de sobrevivência, mas ela também é encontrada em desastres. Então, muitas cidades, inclusive no Brasil, inclusive Salinas, que é a minha cidade, passou por diversos, ou melhor, passou por um grande desastre natural envolvendo a questão da água. Quando a gente não respeita a natureza ou não cria planejamentos ou maneiras adequadas de lidar com a água, assim como o fogo, assim como o ar, assim como a terra, tem as suas polaridades, como o próprio Bruce Lee disse no início do vídeo. Então, por isso que neste momento a gente dá uma atenção especial para a água dentro das manifestações psíquicas, onde, como disse anteriormente, em sonhos, momentos de crise ou emoções intensas de uma forma geral, é a água sinalizando alguma coisa que precisa ser transformada. Ela talvez esteja dizendo: algo precisa ser sentido antes de ser compreendido. A água não pede controle, ela pede profundidade. A água ensina uma lição que muitas vezes esquecemos. Nem tudo na vida precisa ser dominado. Nem tudo suporta o controle. Talvez, inclusive, o sonho que eu relatei no início do vídeo estava ali dizendo para eu soltar o controle, ou, em alguns momentos, pisar no freio. Afinal, no sonho, eu estava ali numa pista muito sinuosa, perigosa ali, em cima do oceano, mas eu escolhi pisar o pé no acelerador e assim eu fui absorvido pela água. Mas, de alguma forma, eu consegui ter, naquele momento, a coragem de mergulhar. Mesmo numa situação aparentemente sufocante, afinal, eu não só estava me afogando, mas eu estava me afogando dentro de um carro, né? Sem a possibilidade de sair, sem a possibilidade de fazer nada. Então, talvez o que a gente pode entender, não só desse sonho, mas principalmente do elemento água, é que no fundo do oceano da consciência, ou no fundo do oceano da alma, aquilo que parecia caos também pode ser a origem da vida. Aquilo que aparenta ser um desastre pode sim ser uma oportunidade de transformação, seja no mundo externo e principalmente no mundo interno. Pois, como diria a filosofia hermética, em um dos seus princípios elementares, aquilo que está em cima é como aquilo que está embaixo. Aquilo que está dentro é como aquilo que está fora. Então é isso, pessoal. Fique atento, logo sai vídeos sobre o elemento ar. E assim a gente completa o ciclo dos 4 elementos, para no final eu trazer a quinta essência, o Akasha.
beleza? Para a gente compor aí toda a simbologia dos 4 elementos e da estrela de 5 pontas, que também tem vídeo aqui neste canal. Então a essa altura só me compete convidá-lo a se inscrever neste canal, caso você goste de simbologia, deste tipo de autoconhecimento mais profundo, e deixar o seu comentário aqui se fez sentido, se agregou de alguma forma, salva, caso você queira ver o vídeo posteriormente. Grande abraço e lembre-se que autoconhecimento hoje é uma questão de sobrevivência.